Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, a autonomia para falar que ele é seita? Esse céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, Ellen White diz, Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz. Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. Não resta dúvidas de que Deus a usou como uma mensageira para a igreja remanescente. Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. Não resta dúvidas de que diante da revelação clara que Deus nos deixou e que todos os conselhos que ela nos deixou nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. E que todos os conselhos que ela nos deixou nós possamos obedecer. E que todos os para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. Para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. A minha decisão de hoje é que, após conhecer melhor a história de Ellen G. White, o meu propósito é aceitá-la como mensageira de Deus para a igreja remanescente. Se esta é a sua decisão, ore comigo. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Só para contextualizar, essa fala ainda é referente ao que o André Valadão falou no vídeo respondendo a um story. E afirmou que a igreja adventista era uma seita. Consequentemente, inúmeros pastores se levantaram concordando com ele e outros defendendo a igreja adventista. Dentre esses pastores, o Rodrigo Silva, e esse vídeo dele é exatamente para isso. Lembrando que eu não tenho nada contra o Rodrigo Silva. Agora, claro, ele deveria ter um posicionamento diferente desse que ele está tendo. Por exemplo, ele faz o questionamento, quem é você, para poder afirmar que alguém é seita ou não. E a pergunta não seria essa. A pergunta seria, por que estão chamando a igreja adventista de seita? Que atitudes a igreja adventista vem tendo, ou teve, ou tem, para que pastores, teólogos afirmem isso? Essas seriam as perguntas. Aí a gente chega na resposta. E não simplesmente entrar em defesa, claro, a igreja dele ele vai defender, é lógico isso, mas tentar compreender por que estão falando isso. Eu já vi pastores afirmar que é por causa do sábado, e não tem nada a ver com o sábado. Existem outras igrejas que guardam o sábado, como ele mesmo cita nesse vídeo, igrejas Batista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus do Sétimo Dia, Igreja Pentecostal do Sétimo Dia, que guardam o sábado, e elas não são chamadas de seita. Existe algo por trás. Tem questões aí que estão pendentes, que não foram esclarecidas com relação à doutrina, com relação às crenças, com relação a valores da igreja adventista, que não são mencionados. E quando são, eles mudam o discurso. Por exemplo, a igreja adventista, ela considera um país evangelizado só se eles evangelizarem. Por exemplo, a Igreja Batista vai lá e evangeliza um determinado estado, e vem a Assembleia de Deus e evangeliza outro, vem a Presbiteriana e evangeliza outro, e aquela nação é evangelizada. Eles não consideram aquele país como sendo evangelizado. Porque para a senhora Ellen White e para os adventistas, a igreja remanescente é a igreja adventista. Ou seja, só será salvo quem estiver na igreja adventista. Só que se você falar isso aqui, eles vão dizer que não. Que existem salvos em outras igrejas. Mas vai ser concluído esse processo, quando eles estiverem na igreja adventista. Porque, do ponto de vista deles, somente eles estão salvos. De forma concreta. Tá? E isso é característica de seita. Se intitular o único, exclusivo dono da verdade. Isso é característica de seita. Pode observar. Toda seita tem esse perfil. E esse é um dos grandes problemas da adventista, se intitular como a igreja remanescente, e os salvos vão estar aí. Além de inúmeras outras doutrinas que são comprometedoras, como, por exemplo, no batismo, a senhora Ellen White, ela é mencionada e a pessoa faz a oração do batismo, dizendo que crê na Ellen White como profetiza, enfim, é um rito que acontece lá no batismo. E algumas pessoas dizem que não aconteceu. Por exemplo, crê na Ellen White como sendo o espírito da profecia lá do livro de Apocalipse. Quando você pergunta isso para um adventista, ele se posiciona contra. Ele diz que não é isso, não. Isso é um entendimento errado. Mas dentro é ensinado isso. Outra coisa são os escritos de Ellen White. Eles ensinam dentro da igreja
que esses escritos estão em pé de igualdade com a Escritura, ou seja, do jeito que houve inspiração para escrever o Evangelho de Mateus, houve inspiração para escrever o Grande Conflito, houve inspiração para escrever os outros livros que ela escreveu. Assim, pessoal, são coisas que, quando confrontadas, eles negam, mas dentro do ambiente deles de ensino, eles ensinam isso sem nenhuma dificuldade. A gente compreende o posicionamento do Rodrigo Silva, só que tem coisas que não estão esclarecidas e, pelo jeito, não serão esclarecidas. Por isso, a Igreja Adventista vai continuar sendo vista como seita. E alguns estão se vitimizando, dizendo que a Igreja está sendo perseguida. Ela não está sendo perseguida. Ela apenas está sendo confrontada. É uma realidade diferente, tá? Está sendo confrontada, sendo chamada de seita. Isso é um confronto para a Igreja. Qualquer igreja que for chamada de seita, ela vai se sentir confrontada. Por isso, nós estamos vendo líderes se posicionarem. E é o direito de cada um. Agora, faça as perguntas certas e dê as respostas certas. Esclareça as pessoas e, com certeza, tudo vai ficar em paz. Eu espero ter ajudado. Que Deus abençoe e até o próximo.